Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Não adianta eu exercer um trabalho voltado para o meu aluno. Esse ano passado eu tive, e vou pegá-lo novamente, e ter aquele trabalho extremamente voltado para ele, porque uma criança, quando ele tem um TDAH em sala de aula, ele exige muito de você, porque ele precisa muito de você, ele precisa muito da sua atenção, do seu toque, do seu olhar. Demanda do professor. Muito mesmo, muito mesmo. E aí vem a questão das outras crianças, que pensam, mas por que ele tem esse benefício? Por exemplo, a criança com TDAH, ele precisa de algumas pausas necessárias, porque o cérebro dele trabalha a todo momento. Então, ele precisa daquele descanso para o rendimento dele ser melhor. E aí, como é que eu entro aquilo ali com as outras crianças? Por que ele tem esse benefício e eu não tenho? Então, assim, é todo um trabalho muito envolvido para a gente conseguir estabelecer uma rotina, até mesmo com as outras crianças em sala de aula, para eles entenderem por que aquele aluno tem esse benefício necessário. E aí, é importante casar isso com os pais. Olha, eu estou trabalhando aqui em sala de aula exaustivamente para o benefício do seu filho, mas ele precisa que tenha continuidade na sua casa. Ele precisa cumprir com as metas no nível dele, de acordo com a dificuldade dele, mas ele precisa que isso seja estendido para casa. Regras existem para ser cumpridas, isso ajuda a organizar o pensamento dele e ele se sentir também mais acolhido. Porque o menino, quando... Geralmente, a incidência maior é nos meninos, né? Eu não lembro de uma aluna minha com TDAH. Às vezes as meninas podem ter mais o desatento. Exatamente. Que não é tão falado, né? Como eu falei, a questão da informação. Se tem o estereótipo do TDAH, aquele aluno que não para quieto. Agitadão. Mas boa parte das meninas, né? O TDAH no feminino, ele é o predominante desatento. Exatamente. Mas eu nem lembro dessa demanda, assim, sabe? Geralmente... tive a sorte, né, de pegar mais meninos, enfim. Mas é muito importante para alertar os pais. Não tem como. Você precisa estabelecer uma rotina que é na vida dele. Ele não pode ter uma vida dupla. Uma vida... a escola passa a ser um ambiente desagradável, porque talvez eu tenha que ser assim e lá na minha casa não. Então, assim, nós precisamos estabelecer esse diálogo com os pais. E o que acontece, Yuri? Dá trabalho. Sim, dá trabalho. Criança naturalmente dá trabalho. Educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho. E aí você tem uma criança neuroatípica, é um trabalho dobrado de todos. Exato. Inclusive, por exemplo, eu percebo, eu não sei se isso é no Brasil inteiro, mas eu percebo que a Secretaria de Educação aqui de Brasília, o Distrito Federal, é bastante atuante nas crianças neuroatípicas. Sim. Inclusive, dizem que é referência, assim, que as escolas públicas daqui têm uma adaptação melhor do que até as particulares. Isso é uma realidade no Distrito Federal. Mas também a gente sente, eu acho que os professores se sentem um pouco desamparados. Sim. Porque a gente está acostumado a falar na internet sobre a questão da inclusão, e os pais criticam bastante a escola. Mas a gente sabe que tem professores que realmente não são inclusivos, o que é uma pena, mas a gente também sabe que tem professores que se esforçam, mas se a criança não tiver uma rotina, uma coisa que acompanhe essa educação diferenciada na escola, vai ser difícil. Uma extensão em casa. Vocês acham, então, assim, por exemplo, é o para casa, é o hábito de estudo, o hábito de leitura, vocês acham que falta um pouco dos pais? É a extensão em casa. Falta. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o que eu falaria? Primeiro, a questão do diálogo é essencial, é muito importante, mas se vocês percebem que o seu filho tem traços, né, ou então a própria escola muitas das vezes sinaliza, investiguem. E aí, a partir disso, porque uma coisa que a gente precisa entender é que laudo, ele não é destino e ele não é ponto final, ele é ponto de partida para uma intervenção. Somente a intervenção da escola, a rotina, isso também é um dos pilares. Mas, em alguns casos, essa criança ela precisa de uma psicoterapia, essa criança ela precisa, em alguns casos, de medicamento. Sim. Não são todas as pessoas, mas, em alguns casos, também precisa disso. Então, eu falo que é um quadrado, né? É a família, a escola, o medicamento em alguns casos e a psicoterapia. Então, a gente precisa ter todos esses atores bem trabalhados para que a gente possa ter bons resultados. E com relação à rotina, isso é essencial para qualquer criança, mas principalmente para as crianças com TDAH. A gente vê crianças extremamente hiperestimuladas por excesso de tela, rotina do sono ruim,
má alimentação, comidas industrializadas, extremamente açucaradas, isso tudo influencia a questão da hiperatividade.